Senhor Jesus e queridos amigos espirituais que nos acompanham, agradecemos a essa oportunidade de estarmos juntos, levando a Tua palavra, levando a Tua energia para dentro dos nossos lares, que ao concentrar no Teu nome e evocar os Teus ensinamentos, saibamos abrir nossas mentes e nossos corações para que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que o Teu amor, que sempre nos cobre com generosidade e brandura, possa nesse instante se fazer mais presente, a fim de que a nossa mente assimile os ensinamentos do vídeo que iremos agora assistir, na companhia de tantas e tantas pessoas queridas que estão na mesma jornada de evolução e de aprendizado do amor. Abençoa-nos agora e sempre, Senhor, que assim seja. O servo inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre, em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se, desse modo, para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho, sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade, nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito, e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina, que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro,
O povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher, se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Impressionante, né? Quanto me chamou a atenção a parte em que a justiça divina nunca falha e ela vem sempre na hora exata. Não no nosso tempo, mas no tempo do outro, né? No tempo que é necessário. Aí que a gente vê a nossa ansiedade tão grande de tentar antecipar as coisas. E toda vez que escuto esse livro, é inevitável que me venha em mente a necessidade urgente da reforma íntima. Principalmente, e eu não falo dos outros, eu falo da minha, né? Porque cada um com as suas obras. Isso que é o mais difícil de ser pensado, porque nós somos pais, nós temos pessoas ao nosso redor, temos família. E aí quando a gente vê nós querendo fazer uma mudança, e aí a gente percebe, às vezes, como forma de julgamento, por vezes é claro, que o outro poderia estar fazendo mais e não faz. Então começa a bater tipo um pânico dentro, assim. Mas é difícil entender que é a nossa reforma íntima. E que ela tem um tempo, e que esse tempo também é a vontade de Deus. Mas, quando se olha um movimento em que alguém toma frente a algo, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, de pegar pessoas, né, que moram em lugares diferentes, que agora aos poucos estão se conhecendo, se reunindo para gravar e falar de um assunto que é bastante polêmico. Falar de espiritualidade é bastante polêmico. Veja, né, Robson, as nossas conversas em relação a provas. A gente não consegue trazer provas científicas exatas. A gente consegue trazer experimentações. As experimentações estarão a julgo de quem as recebe. E também suas opiniões, né? Mas aí quando a gente começa a ver que o nosso trabalho começa a ser condenado, né? E aí a gente pensa, não, mas eu não estou fazendo isso, eu não quero fazer isso. É só um exemplo, não que isso ocorra, porque não está ocorrendo, mas é um exemplo. E aí a gente se coloca na fase de que isso vai ter que ser feito justiça, isso vai ter que vir à tona, isso vai ter que limpar. E aí que a gente vê que é o tempo de Deus. Que, inclusive, a justiça de Deus, ela tem o seu tempo. E acredito que, primeiro, para que a pessoa possa, daqui um pouco, pelo livre-arbítrio, modificar as suas ações, ou que ainda possa ela fazer as transformações necessárias para reverter, e não a ação da justiça divina. E eu sei um assunto um pouco complexo, mas escutando a Aline, estava refletindo sobre isso.
É um assunto muito complexo mesmo, né? E o texto é muito abrangente. Me veio na cabeça um episódio para ilustrar, né? Que é bem parecido com o do servo no começo da leitura da Aline, né? Que é uma passagem de André Luiz no livro Nosso Lar. E André Luiz ele tinha sido recolhido pelos tarefeiros e tinha recebido tratamento. E aí, quando o tratamento começou a fazer efeito, ele estava se sentindo melhor, né? Ele pensou assim: acho que eu vou pedir para trabalhar aqui na colônia. Mas no fundo o que ele queria era retomar o trabalho dele de médico, né? Porque ele era médico. E aí ele pensou assim: acho que eu vou pedir uma audiência com o instrutor, né? Que era o Clarencio, para solicitar para ele um posto de trabalho. E ele estava pensando assim, um posto de trabalho na área da saúde, né? E aí, quando ele chegou para conversar com Clarencio, ele descobriu que tinha que marcar a hora, que ele estava recebendo um monte de pedidos parecidos, e que para ganhar tempo, ele marcava de 2 em 2. E que aí ele chegou lá e tinha uma senhora que ia entrar junto com ele, mas que ela ia fazer o pedido primeiro porque ela já estava na colônia há mais tempo que ele. Aí ele entrou e sentou lá do lado da dona, né? E aí a pessoa, a senhora que foi conversar com Clarencio, disse assim: olha, eu vim aqui para poder solicitar a permissão para eu visitar a minha família. Porque agora já tem muito tempo que eu estou aqui na colônia, eu sei que a minha família lá está passando por situações difíceis e eu quero lá auxiliar a minha família. E aí ele falou assim: pois é, a irmã já está aqui já tem uns anos, né? E nesse meio tempo, quantos bônus horas que tem? Aí ela falou um número baixo, né? Tipo 200 e poucos. Ele falou assim: nossa, a senhora já está, né? Tem 3 anos aqui, só tem 200 horas de serviço, né? Em 3 anos. Aí ela falou assim: pois é, me arrumaram essa oportunidade lá no esclarecimento, mas lá os chefes, eles eram muito duros, queriam que eu ficasse estudando um monte de coisa e queriam que eu arrumasse as comunicações, né? E aí o Clarencio foi falando as várias oportunidades que ele deu para ela, né? Falou assim: eu vi que você não se adaptou, né? Lá no esclarecimento, então arrumei uma tarefa no auxílio para você poder ajudar lá na confecção, né, de vestimentas e de alimentos. E ela: não, aquilo lá também era muito cansativo, as pessoas lá eram estressadas e ficavam me cobrando as coisas. E aí ele foi falando as oportunidades dela e todas elas ela achava que não eram oportunidades boas, né? Tudo estava muito difícil dela fazer. E aí ele concluiu bem parecido com o anjo, né, no trecho da Aline: olha, você está querendo lá ajudar a sua família, mas veja que aqui, num ambiente protegido, com os chefes pedindo para você executar as tarefas, você não conseguiu manter o equilíbrio. Imagina lá na sua casa, com os filhos doentes ou deprimidos e todo mundo brigando, se você vai conseguir ajudar alguma coisa. Você vai chegar lá e você vai ficar sem ferramentas para você poder ajudar os outros, né? Então você não se preparou para poder ficar em equilíbrio e fazer a tarefa, né? E eu acho que tem muito disso, né? Que tem esse lado da justiça que você falou, né, Jordelei, assim, só que a gente só enxerga o nosso lado, né? O que a gente quer. E aí, às vezes, a gente não vê que, mais do que cobrar dos outros para eles fazerem a tarefa, a gente mesmo tem que se treinar para ser o tarefeiro, né? E eu acho que, nesse ponto de vista, tem hora que a gente olha as coisas e sempre sente assim: não, isso aqui não é importante. Não, isso aqui fulano é que vai fazer, né? Às vezes até as tarefas da casa, né? Ou tarefas do tipo: tem que levar os filhos na escola, tem que arrumar a casa, né? Tem que ir lá no banco, enfrentar a fila e ficar lá na fila. E eu fico achando assim: não, isso eu não quero fazer, não tenho paciência, né? Sem entender que, na verdade, ali eu estou burilando ferramentas espirituais, né? Importantíssimas. Aí eu sempre estou travando o áudio aqui porque estão em obras aqui do lado, e aí a britadeira é um caos. Mas isso é um dos pontos que a gente vê muito nesse processo de educação interna. Eu quero fazer, mas se eu puder não fazer, é melhor. Eu sei das minhas necessidades, mas eu adio elas.
E aí a gente se assume, eu sou procrastinador mesmo. Então a gente veste as roupas, né? E acaba vestindo as roupas, e isso é um grande problema. Acho que está no momento de nós lembrarmos exatamente a nossa tarefa. E essa passagem de André Luiz eu não lembrava mais, agora tu mostrou assim, inclusive veio até o personagem, né, na cena, incrível mesmo. Precisamos nos entregar com amor tudo ao seu tempo. Obrigado, meus queridos irmãos, por estarem aqui conosco mais um domingo, e que esse domingo seja de muitas e especiais bênçãos na sua vida, não só na sua, mas como de todos aqueles que você ama. Um abraço grande aqui da equipe do Portal Paz, fiquem com Deus e até lá.